justamente, Fred, o mundo que a gente não viveu. E o mundo que a gente não viveu nesse caso é literalmente, né? As cidades. Essa foto colorizada aí é trabalho de Rodrigo ou vocês já acharam essa Não, foto? é trabalho. Não, se for trabalho de Rodrigo, a gente tá lascado, né? Porque se for, meu amigo, o homem tá ficando. Vamos perder ele. O trabalho de Rodrigo aí foi só baixar. Certo. Tá colorizada, assim, tem programas que dão um nível assim impressionante, mas esse tá bem legal. Impressionante. E a gente vai ver, Cássio, inclusive, quando chegar a Copa do Mundo. Ele tá dizendo que foi ele que colorizou, viu? Só para tá dizendo aqui. Trabalhos de colorização muito bem feitos da Copa do Mundo, inclusive. Exatamente. A gente vai ter mais coisa colorizada. Mas é muito legal ver essa. É muito legal ver a Marquês de Olinda, essa imagem para quem está acompanhando a gente na live, vai ter podcast também, né? Mas para quem está acompanhando na live, é a Marquês de Olinda. E, assim, ela é quase igual hoje, até porque é o Recife antigo, né? Então, de ter que manter aquela área histórica. E para quem está vendo essa foto, eu já toquei muito nessa tecla. Quem está olhando essa foto da década de 30, ou seja, há 90 anos, está vendo uma mobilidade melhor do que a que existe hoje. Muito melhor. Sabe o que é que eu lembrei? Irmão, eu acho assim, inacreditável. Me irrita profundamente, na verdade. Que aquele trecho, alguém levanta o dedo na reunião e diz: bora colocar uma linha só desse tipo de transporte, só para aquela região, como turismo mesmo. Cara, só, meu irmão, leva lá da Praça do Arsenal pro outro lado, dali leva lá para a própria Marquês de Olinda. É uma linha mínima. Revitalizando, isso, os trilhos estão lá. Assim, não tem muita dificuldade, não. Os trilhos estão lá. Porque esses bondinhos, o mapa ferroviário do Recife é Xangai, meu irmão, nessa época aí. Xangai. O cara ia de bondinho no trilho para qualquer lugar. E a galera, a tal da mudança do modal para carro, de abdicar completamente disso, porque você está olhando uma cidade assim, com todo respeito, meu irmão. Se o cara dissesse aqui, essa foto pode estar errada, sei lá mesmo, o cara disser que isso é na Europa, o cara acredita. Até porque a estética é muito parecida. Na Europa, hoje, o cara acredita. Se disser que isso aí é uma rua de Madrid, hoje, a pessoa exatamente, acredita. O cara acredita. Não, meu irmão, isso é lá no Recife Antigo, porra. Só que há 90 anos. Como assim? Há 90 anos era dessa forma. Aí a galera resolveu... Fala, Pedro. Sua sugestão aí e ainda tem os trilhos e tal. Salvador também é a mesma situação. Tem vários lugares aqui da cidade onde você ainda vê os trilhos. Serviria para cá também, perfeitamente. E mas tu conhece o Recife? Tu conhece o Recife, Pedro? Conheço. E fiquei curioso para saber onde é a confeitaria agora, inclusive. Mas nesse caso do Recife Antigo, eu tô falando assim, porque até o trem já passava onde era o Marco Zero, né? Ia lá, ia até o porto mesmo. Carregar lá, carregar ou descarregar, pegar lá do porto, pronto, passava aí, quem tá vendo a outra foto ali, do lado onde tem esse navio, tem um trilho passando. Mas eu digo assim, o resto do bairro, sim, porque tem trilho do trem, onde passava, e eu tô falando trilho do bonde. Os trilhos do bonde, eles poderiam ser algo que poderiam existir hoje ainda, pô. E assim, até por transporte barato e tal, mas já sempre a questão até de turismo, de deixar o bairro muito mais bonito. Mas nessa época eu acho assim impressionante como o Recife era desenvolvido nessa época. Não por sinal, passou décadas sendo a terceira maior cidade do Brasil. É bom lembrar que até 1970, até o censo de 1970, o Recife era a terceira cidade mais populosa do Brasil. Aí dali em diante foi ultrapassado, até porque o território nunca foi dos maiores. Mas assim, isso a gente está falando de 1930, vai durar 40 anos com o Recife ainda tendo uma importância econômica, em termos de demográfico também, considerável para o Brasil. E quem está olhando essa foto agora, o cara fala que isso é há 90 anos, é bizarro. eu acho assim, eu acho bizarro. Isso deve ser do Zeppelin, inclusive, né? Ou não? Drone não deve ser, né, maestro? Drone não é. Helicóptero não existe. Helicóptero, se existia, não tinha para essas bandas. Avião é foda para parar e bater uma foto. Não, deve ter sido do voo do Zeppelin, que a gente vai chegar já. E aí, quando eu estava vendo aquela primeira imagem, né, que foi jogada na tela da Marquês de Olinda, a primeira coisa que eu pensei, né? A primeira coisa que eu pensei foi aquilo que o Cássio falou. Se disser que é Madrid hoje, você acredita. Ou Primeiro, Madrid a Marquês de Olinda. Ou Madrid ontem. Isso. Ou Madrid em 1930. Veja só. A Marquês de Olinda não é mais tão bonita assim.
Primeiro ponto. Os anos 70 e 80 trouxeram ali interferências da arquitetura Descaracterização. que descaracterizaram não muito uma grande, parte. mas Não muito grande. Daria para rearrumar. Dá para rearrumar. E existem até alguns projetos. Essa ideia de Cássio muito boa, trazer os ônibus elétricos de volta, né? Mas, ainda que seja só turística, como o Cássio disse, mas tem ruas que estão sendo fechadas só para o passeio, só para não passar mais carros. Estão tentando, agora, corrigir erros de 40, 30 anos atrás. E a segunda coisa que eu pensei foi quando a gente estava no primeiro episódio que a gente gravou do Agote Menu, conversando por que o Westeros não tem tanta diferença, né, 200 anos antes. Aí foi falar da Era de Ouro, né, e isso responde um pouco, né, porque esse Recife antigo, quando não era antigo, era só Recife, ele seria muito mais fantástico hoje do que o Recife antigo que a gente tem. E aí, Rodrigo, passa outra foto, por favor, que é aquela visão do Marco Zero. Ainda é muito assim, né? A Marquês de Olinda é uma dessas, galera. Foto anterior que a gente tá vendo, uma dessas ruas que alimentam o Marco Zero, que é ao lado esquerdo da ponte, Celso. Se você olhar ali, eu tenho uma ponte, que ela é uma reta. Se você está olhando a foto, tem a ponte ali, certo? Aí ela faz um V. Ela é esse V à esquerda. Perfeito, mas exatamente. Ótima descrição. E hoje tem um prédio horroroso, né? Que foi o prédio da Bolsa de Valores, né? Foi construído. Não, da Bolsa de Valores é o da Bolsa de Valores. Não, da Bolsa bonito, da Bolsa bonito. Que é justamente do lado direito. Que detalhe. Que tá aí já. Que tá aí. Ainda tá aí, que é Bolsa de Valores de Pernambuco e da Paraíba. Ela é dos dois estados. Se mataram o governador, pode trazer a Bolsa para cá também, né? Mas. Faz isso, não, porra. Não faço nem ideia. Não, porra. Da Bolsa. A turma matou é a Bolsa, é por VAPP, mas é verdade, é verdade. E aí, qual é o prédio? Como é o nome? Hoje tem um prédio, né, espelhado ali, que não é algo ali, deve ter sido nos 70 quilos. Mas né? É do outro lado da ponte, né? Já tem uns 40, tem uns 30, não, 40 anos. Não, no Marco Zero, pô, no Marco Zero. No Marco Zero tem um edifício espelhado enorme. Um circular. Que é a cara dos anos 70 aquilo. Mas se não tivesse... Não, mas veja só, dá para é pequenininho. Se fosse um Empire State, tem como fazer, mas daquele tamanho, se quisesse, dava para arrumar. Dava para arrumar, eu arrumava. No caso, demolir, né? Eu arrumava. E mesmo eu arrumava também. Quer fazer o quê, seu meu irmão? Eu quero que o Recife volte em 1930. Pronto. Exatamente. Eu derrubava. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com nossa viagem, né? Aí pelo mundo que a gente não viveu. Essas imagens massa que o Márcio é muito perspicaz, sempre foi um cara muito perspicaz, e ele ter perguntado se era do Zeppelin, eu ter respondido brincando que era, certamente não era de um drone, acabou diminuindo um pouco da perspicácia do Maestro, porque realmente a gente tá vendo a foto e a gente só pensa na foto, mas como porra tiraram essa foto? E o Recife é diferente dessa imagem, tá? Essa área... Inclusive, você consegue ver até um pedaço de aterro ali. Essa área ela teve muitos aterros ainda. Muitos aterros. Isso, Maestro. Essa imagem aérea que a gente está vendo, se você pegar o mapa atual, tem menos água. As ilhas estão mais próximas. Exato. Exatamente, Maestro. E a gente está vendo aí... Rodrigo, eu não sei se você consegue colocar... Isso é ponte giratória. Veja só. Isso que eu ia falar. É a ponte giratória. Se o Rodrigo consegue colocar aí o mouse em cima da ponte giratória, mas para a galera que conhece o nome, não sabe por que era, é justamente isso. Vocês estão vendo que tem essa ponte aí e uma seção dela está meio que na transversal. Aquelas torres gêmeas, elas estão exatamente onde está aquela areia ali, aquela areia à esquerda. E você pode ver que do lado daquela areia ali à esquerda tem uma parte mais baixa, já juntando com o rio. Essa parte hoje está aterrada, que é onde tem o último galpão, que tem vários galpões ali, tá? Tem o último galpão. E essa ponte, que é a ponte giratória, continua tendo esse nome, é porque ela, de fato, girava para os navios passarem. Mas hoje ela é de concreto, tá? E girava só um trechinho dela o suficiente para passar um navio, porque ela atracava um pouco acima. Se você olhar nessa foto, ela ali na parte norte dessa ponte, ela tem um prédio um pouco maior e você pode ver que tem vários barquinhos menores ali, tem alguns maiores. Então, eles atracavam por ali. Inclusive, essa parte até existe hoje ainda. Se eu não me engano, onde tem até um bar. Fizeram até um bar que ele dá uma descida, sabe?
eu não me recordo o nome do bar, mas ele tem uma parte até de uma descida onde as pessoas desembarcavam nos navios menores, tá? Porque os maiores... Não café, não, Cássio? Tu tá falando Isso, do exatamente. Delta, né? Eu acho que é do Delta, porque eu não me recordo o nome. Isso, navios menores ou barcos menores, porque os maiores, eles ficam exatamente no Talito. Inclusive, tem um barco maior, que é ali o Rio Capibaribe, eles continuavam ali, porque eles atracavam daquele lado. Tipo, essa ponte giratória não é para passar um navio, não. É para passar barcos. Exato. Rodrigo, Exatamente. volta na outra foto, que eu acho que tem um detalhe que a gente não comentou na outra foto. Olha o tamanho do navio que tá ancorado. Não, porra, peraí, pô. Aí o Titanic é de 1912, pô. Isso aí, veja só. Não, cara, eu tô dizendo, não, mas como entrava aí, né? Porque hoje não entra mais um navio claro desse tamanho entra. nesse trecho. Entra, né? aí entra. Nesse trecho. Claro que entra. Aí entra. Veja, Aí entra. Nesse É porque ele trecho, para antes. ele É só porque não o para, ponto Ele para existe antes, exatamente. Celso, Mas Exatamente. esse, Ele não esse passa... canal aí, esse canal vai até o Cabanga. Ele e é continua, fundo. ele Eu continua sei. navegável, Fred. Inclusive, Mas para ele navios vai muito navegável. maiores que esse. Ele continua, ele é navegável porque para navios o maiores ponto do que agora esse. é antes. Ele só não atraca aí. Mas ele para realmente antes, mas quando ele é enorme. segue viagem, ele segue por alto mar, não por esse trechinho. Não, né? pô, mas veja Volta, só. manobra. Se chegar um transatlântico daqueles que tem 8 andares de prédio assim, em tese ele cabe aí. Até porque tem uns que atracam para lá. Não botaram areia nesse canal, não, pô. Esse Não, trecho Paulo, aí. não, é. Então, ele continua justamente para dizer, não teve nenhuma intervenção. Tipo, do que a gente está vendo aí, essa parte ela não ficou. Não aterraram, não teve nem aterraram esse lado e nem aterraram o outro lado, que é onde tem aquele coral, que tem aquele bar lá do outro lado. Onde tem o. Isso é o pátio dos práticos, pô. É aí que os caras fazem a baliza. Exatamente. Surpreende ver um navio dessa época e tal, mas tem navios maiores até do que esse aí, bem maiores, e eles cabiam aí. E se precisasse, caberia hoje ainda também. É. Quando a gente chegar na Copa do Mundo, a gente vai ver um navio muito maior que esse. Rodrigo estava explicando que não rola o mouse, porque é um slide, mas a ponte giratória é esse trecho, essa seção da ponte aí que ela, inclusive, Celso, não está encaixada. Se você olhar na foto, se você reparar na foto, você pode ver que a ponte ela está aberta. Ela está girando. Ela não está encaixada. E aí, vamos passar para o próximo, Rodrigo, para a gente dar uma sacada, o danado do Zeppelin, que é uma das piores ideias da história da humanidade. Velho, que ideia maluca, velho. Você meteu um Zeppelin. Vamos encher a parada aqui de gás inflamável, encher de gente. Não, veja só. Eu entendi o que você falou na Greia Vale, mas... Na Greia. Isso é uma grande conquista da aerodinâmica. Veja só. Não existia outra forma de o cara passar voando de 1930 e chegar da Europa para cá, não. E se fosse essa lógica, qualquer invenção, anos depois, que alguém fizer algo muito melhor, vai dizer, pô, como é que aquilo era ruim e tal. Mas na Greia vale, porque isso aí Não, o que eu quis dizer assim, veja, avião já tinha nessa época, só que só para guerra, e ele vai evoluir dentro desse conceito. Eu quis dizer que, tipo, o Zeppelin não é uma coisa que tem continuidade, né? O Zeppelin, ele vai existir nessa época e ainda bem que surgiram alternativas melhores. Isso. Mas, na verdade, os aviões existiam já, mas assim, não transatlânticos. Exato, assim, exato. Não os transatlânticos, porque esse aí tá vindo da Alemanha. E pousou no Jiquiá, que é lá na região oeste do Recife, onde o Náutico quase fez a sua arena. Quando teve a época da Timba Arena, quando ainda não havia o projeto da Arena Pernambuco, o primeiro projeto do Náutico que o Náutico tentou colocar era um estádio de 300 milhões, onde tem o encaixe, que é a única coisa que resta, o encaixe do Zeppelin. Porque ele para pousar, o pouso é diferente, né? Ele pousa, ele não vai murchar, não, tá? Quando ele pousa, ele pousa desse tamanho, não é um balão, não. Ele precisa que alguém segure. Aí tem um encaixe lá no Jiquiá, era um terminal de Zeppelin. Recifes gosta desse negócio, né? Vou fazer um terminal do Zeppelin aí. Aí vem o Zeppelin um dia e usaram o terminal. É porque ele pousa aqui, né? Ele tem que pousar no Recife, né? Não, porque o Recife, mas é o que eu tô dizendo, ele não pousa em qualquer lugar, ele precisa disso para pousar, pô. Deve dizer, vamos pousar ali. Não, sim, eu tô dizendo, em Recife faz porque, por exemplo, ele passa por Salvador e é a próxima foto. Só que o Recife é a primeira parada dele quando cruza o Atlântico, né? Isso. E a primeira parada, eu estava lendo, assim, tem uns relatos assim da alegria quando começam a enxergar Noronha, né? Que eles passam por Fernando Noronha, sabem que estão se aproximando, eles atracam no Recife. Ele é muito lento, e no máximo, em 2 dias, eles vão chegar no Recife, depois de Noronha. Não, muito lento. Agora, no viés histórico, a passagem do Zeppelin, não por ter feito história, o Zeppelin passou, mas assim, o fato de ter aproveitado a passagem dele,
tipo aquela foto, os registros audiovisuais que o Zeppelin proporcionou São fantásticos. são assim, inestimáveis, pô, porque Eu queria não tinha como ter outra forma de ter aquilo. Tipo, de você ter uma noção de como era. É um negócio assim impressionante. Até para encerrar o assunto Zeppelin, e passa um pouco pelo debate de Celso e Cássio, a gente tem um videozinho que a gente vai assistir justamente do último Zeppelin, né, Rodrigo? Pode saltar com áudio, inclusive, aí. 19 metros de Vamos pro altura strike. para amarrar o balão chamado Graf Zeppelin, no Recife, isso em 1936. E nesse local do pouso havia uma usina de Olha, gás, o e um lugar que Cássio pavilhão falou, que era né? para acomodar os passageiros. Essa torre ainda existe, viu, pessoal? E é a única no mundo, até onde a gente sabe. O gás usado era o hidrogênio, considerado altamente inflamável, mas bem mais barato que o gás hélio, por exemplo, que era seguro. Fora isso, o balão era recoberto por uma lona também bastante inflamável. Então, o perigo de incêndio era constante, era real. Mas a maior estrela no céu dos dirigíveis foi, sem dúvida, esse aí, o Hindenburg. Até hoje considerado o maior já fabricado no mundo, orgulho da indústria alemã, tinha autonomia para 16 mil quilômetros de voo e podia alcançar a velocidade de até 135 quilômetros por hora. Ele esteve 7 vezes no Brasil, fez 63 voos até o dia 6 de maio de 1937, quando isso fala muito, olha, com 97 pessoas a bordo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no desastre que deixou 36 mortos, entre eles um técnico que estava no solo. E no desespero, alguns passageiros também se atiraram ao chão antes da tentativa fracassada de pouso. Desespero, velho. Curiosamente, no funeral das vítimas, bandeiras norte-americanas e suásticas nazistas se misturaram, porque os Estados Unidos e a Alemanha ainda não eram os inimigos que viriam a ser durante a Segunda Guerra Mundial. E as causas do acidente nunca foram totalmente esclarecidas. Uma explosão dos tanques de hidrogênio, como a faísca que pode ter sido provocada pela energia estática do atrito na lona do lado de fora com o ar, é uma das hipóteses, das possibilidades apontadas aí para esse desastre. Outra, que é do próprio Hitler, é de que o Hindenburg teria sofrido uma sabotagem internacional. Bom, em novembro... Isso aí, Fred, é importante também para a gente ver questões legais. Acho que mais do que da relação que a narradora do vídeo fala, da relação entre Estados Unidos e Hitler, é importante falar da relação entre Brasil e Alemanha, que eu falei agora há pouco do governo de Getúlio, né? Porque o governo de Getúlio tinha essa proximidade com o governo alemão. Ali em 1937, por exemplo, ele vai fazer uma constituição que é conhecida como a polaca, né? Porque ela tem evidentes inspirações na Constituição da Polônia, que, por sua vez, era uma Constituição fascista. Então, a gente vai ver que tinha essa proximidade, entendeu? Do governo de Getúlio com os governos da Alemanha e da Itália, que vai rolar um afastamento depois, quando começa a se acirrar o afastamento entre Estados Unidos e Alemanha, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos começam a política da boa vizinhança, com medo não só da ascensão do nazismo, mas do crescimento dos regimes socialistas dentro daquele contexto da crise das democracias capitalistas liberais. E sobre esse acidente, o que chama a atenção é o seguinte: existia o gás que era mais seguro, mas era mais caro. Né? Então, gás hélio. Né, que é o gás hélio. Existia uma forma de ter uma carcaça mais segura, mas era mais cara. Então, as escolhas de tornar o veículo aumentaram muito o risco dele, né? E acontece eu vi um episódio de Mythbusters, aquela série do acho que é Discovery, que eles fazem uma réplica do Hindenburg para tentar entender, testar, né, as hipóteses, o que é que teria causado. E é impressionante como esse material da lona era inflamável. Eu não sei exatamente o que tinha, mas se eu não me engano, é um material que contém pólvora ou algo do tipo na composição e que inflama, parece justamente um pavio, né? Aquela queima constante, sabe? Que vai deixando lá, e é um negócio assustador, assombroso mesmo.